Cíntia, sou consultora jurídica aqui da região do Grande ABC. A gente vai falar um pouquinho sobre como evitar a reclamação trabalhista e o contrato de trabalho. A micro e pequena empresa ela é muito importante porque vocês geram mais de 50% da mão de obra formal, mais de 50% dos empregos com carteira registrada vem da micro e da pequena empresa. Em quantidade, representa mais de 99% das empresas estabelecidas no território nacional. Por isso que a micro e pequena empresa tem que ser tratada de forma diferente, de forma favorecida. Tratamento este previsto na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição diz que a micro e a pequena empresa será tratada de forma diferente. E a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, regulamenta esse tratamento diferenciado e favorecido. Então a gente sempre fala, conte sempre com o trabalho do Sebrae, procure a gente, se possível de forma preventiva, né? É claro que a gente atua também de forma corretiva, é natural a gente receber empresários que já estejam passando por uma dificuldade para a gente tentar corrigir. Mas quando vem antes, preventivamente, o trabalho flui melhor, o resultado ele vem mais rápido. Então fique sempre à disposição, a gente está sempre à disposição de vocês, fiquem sempre à vontade para entrar em contato conosco e nos buscar. Então aqui vamos falar da reclamação trabalhista, como evitá-la. Vamos falar do contrato de trabalho. Esse material ele não foi atualizado agora em 2013. Então, à medida que eu conversar com vocês, eu falo, ó, aqui alterou, principalmente por causa da PEC 72, né, das empregadas domésticas, que a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, que está desatualizado, tudo bem? Então, a gente vai falar da CLT, da consolidação das leis do trabalho, da questão do vínculo que gera o vínculo empregatício, tipos de contrato de trabalho, quando vai existir um contrato sem vínculo empregatício, em que situação eu posso fazer essa contratação sem ter que registrar, e jurisprudência. Jurisprudência são entendimentos dos tribunais. Jurisprudência não é lei. A gente vai trazer alguns desses entendimentos que a gente costuma dizer. É o entendimento predominante. Não quer dizer que é lei, não quer dizer que o juiz deva seguir aquele entendimento. Então, às vezes, você vê situação que um colega não foi condenado e você foi. E por que tem essa diferença se a lei deveria ser igual para todos? Porque além, é claro, de depender das provas que foram juntadas nos autos do processo, vai depender da jurisprudência, do convencimento do juiz, para ele poder chegar àquela conclusão. Então a jurisprudência é uma base que deve ser seguida, mas que eu não sou obrigado a seguir, porque dependendo das provas, eu posso ter um entendimento diferente. Aqui a gente vai trazer algumas jurisprudências sobre os assuntos que nós vamos tratar. Começando a falar do conceito... Passou vários. Começando a falar do conceito de empregador. Então, o artigo 2º da CLT traz para a gente o conceito quem é o empregador no nosso ordenamento. Então, é a empresa, individual ou coletiva, pode ser um grupo, que assume os riscos, então, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige prestação pessoal de serviço. Ele admite, assalaria, prestação pessoal de serviços, que inclusive a gente vai ver que está no artigo 3º essa questão da pessoalidade, e assume o risco. Assumir o risco, se a gente associar ao artigo 966 do Código Civil, que fala do conceito que é ser empresário, a gente chega à conclusão que o risco é sempre do empregador, é sempre do empresário. Eu não posso transferir o risco para o meu cliente, eu não transfiro o risco para o meu empregado. Se eu digo, você vai trabalhar com um tablet, é um vendedor externo, e ele é furtado, eu não vou fazer ele pagar aquele tablet. Prevalece o entendimento de que o ônus é do empregador, de demonstrar que ele não cuidou daquele acessório de forma correta e que por isso ele foi furtado. Do contrário, eu não posso simplesmente falar, agora eu vou descontar do seu salário em 10 vezes o valor do acessório. Se você determinou a utilização, o risco é seu, você não transfere para o seu cliente. Que é o que está lá também no Código Civil, dizendo que ser empresário é aquela pessoa que exerce atividade econômica de forma organizada, com a intenção de obtenção de lucros. Então a gente não transfere o risco da atividade para o meu cliente, eu não transfiro o risco da minha atividade para o fornecedor, o risco é meu. Então aqui a gente tem que levar em consideração esse mesmo conceito. O empregador, ele admite
Ele assalariia, dirige prestação pessoal de serviço, existe pessoalidade entre empregador e empregado, e assume o risco. O empregado, então, no artigo 3º, diz que é toda pessoa física, empregado, primeira pessoa física, que presta serviço de natureza não eventual. Existe habitualidade na prestação de serviço. E habitual, hoje, como a lei não engessa, como a lei não diz o que é habitual, o entendimento majoritário dos tribunais é de que 3 vezes ou mais na semana gera habitualidade. Até 2 vezes eu ainda contrato um avulso, eu consigo contratar um eventual. 3 vezes ou mais na semana gera habitualidade. Entendimento majoritário. Então, não eventual, há empregador sob dependência deste. Aqui a gente está falando da subordinação. Ele recebe ordens, tem hora para entrar, tem hora para sair, hora do almoço, vai receber meta, vai sair de férias quando eu entender que deve. Então entra aqui a questão da subordinação e mediante salário, que é a onerosidade, que é o pagamento. Então, estes são os 4 requisitos do vínculo empregatício. Presentes os 4 requisitos, existe vínculo naquela relação, então ele é empregado, ele é funcionário, deverá ser registrado. Aqui, pessoa física, a gente está falando da pessoalidade. O que significa isso? Imagina que o Sebrae tenha contratado a Cíntia para dar curso, palestra, para poder fazer atendimento. Um dia eu passo mal, não posso vir. Eu não vou mandar a minha irmã no meu lugar. Ju, vai lá dar palestra para mim. Não posso. A relação é pessoal. O Sebrae contratou a Cíntia, e não a irmã dela ou qualquer outra pessoa. Então existe a pessoalidade. E o que eu faço então para quebrar os requisitos do vínculo? O que eu faço para fazer uma contratação que não tem esse vínculo? O empresário busca quebrar pelo menos um dos requisitos do vínculo empregatício. Quebrando um dos requisitos, quebrou a corrente, não gera vínculo. Entendimento majoritário. Mas a gente tem exceções, toda regra tem exceção. Um exemplo que eu gosto sempre de trazer, uma ótica que durante 15 anos trabalhou com a mesma pessoa na faxina. Toda segunda-feira ela ia fazer a limpeza da ótica. Uma vez por semana não gera vínculo, até 2 vezes eventual. Pois bem, há 15 anos ela fazia isso, quando ela faltava não ia ninguém no lugar dela, ela recebia por mês, ela não recebia por dia. Então, o juiz, na análise do conjunto de provas do processo, chegou à conclusão que, apesar dela ir uma única vez na semana, naquela relação tinha vínculo empregatício, por causa do contexto, por causa da situação. Então, toda regra tem exceção. Na minha opinião, essa é uma decisão passível de reforma. Eu entendo que no tribunal, a chance desse empregador conseguir reformar essa sentença é muito grande. Mas eu não acompanhei depois, não vi o que aconteceu com esse processo. Mas a gente brinca sempre, né? Cabeça de juiz é um mistério, ninguém sabe o que vai sair da cabeça do juiz. E ele entendeu que naquela situação, ainda que não presente um dos requisitos do vínculo, existia relação com vínculo sim, porque ela estava 15 anos ali, toda segunda-feira. Ela, se faltava, não vinha outra pessoa substituir, ela recebia por mês. Por isso que é muito comum para a empresa que usa free, pagar no dia, não deixa para pagar no final da semana, no final do mês, a cada 15 dias. Pagamento de diarista, pagamento de eventual é no final da prestação do serviço. Porque se você faz o pagamento mensal, você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Você está deixando um precedente para ele eventualmente entrar com uma reclamação e dizer, não, eu era empregado, eu tinha salário, eu recebia no final do mês. E talvez por isso que tenha sido desvantajosa a sentença para aquela ótica, para aquele empregador. Então aqui, o que o empresário faz? Bom, eu preciso quebrar um dos requisitos do vínculo e a cabeça começa a processar, né? Deixa eu ver onde é que eu vou quebrar o vínculo, vamos ver o que eu vou fazer para poder não ter os 4 requisitos. Ah, ele vai trabalhar em casa, está trabalhando na empresa. Está trabalhando em casa, então pronto, quebrei um dos requisitos. Ele não tem que vir aqui, ele não é meu subordinado. Coisa nenhuma, né? Não é porque ele está em casa que ele não está recebendo ordens. Ele está em casa à sua disposição.
Então, cuidado com as manobras para poder quebrar também os requisitos do vínculo. Porque se o trabalho está acontecendo em casa, se é o home office, o fato dele não estar vindo para a empresa todo dia, o fato de, teoricamente, ele não ter hora para entrar, hora para sair, não quer dizer que ele não é seu subordinado, não quer dizer que ele não tenha meta, que ele não tenha que fazer os relatórios, que ele não tenha que cumprir com o ofício dele. Então, a gente sempre fala que são considerados nulos os atos praticados para desvirtuar, impedir ou fraudar a CLT. Artigo 9º da CLT. E o que é um ato nulo? Quando é considerada a nulidade de um ato? Quem sabe me dizer? A nulidade é diferente de a anulação de um ato. Anular não é a mesma coisa do que declarar nulidade. Um azinho faz diferença na frente dessa palavra. Exemplo. Namorei durante 10 anos, casei. Quando eu casei, descobri que o meu esposo era um psicopata. Tinha matado mais de 20. Ele escondeu isso de mim a vida toda, eu nunca nem desconfiei. Caso eu venha descobrir tudo isso, é impossível manter aquele relacionamento. A convivência, depois que eu descobri isso, se tornou impraticável. Eu quero pedir para o juiz a nulidade do meu casamento porque ele ocultou uma informação que era importante para a nossa sobrevivência em comum. Quando o juiz declara a nulidade do meu casamento, ele fala, ok, aceito o pedido. Você volta a ser solteira, como se eu nunca tivesse casado. Por quê? Porque eu não sabia daquilo, eu não tinha ideia de quem eu estava casando. Já a anulação, não. Namorei durante 10 anos. Ele me traiu uma vez, eu perdoei, me traiu 2 vezes, eu perdoei, 3 vezes, e foi assim durante os 10 anos. Eu perdoava, casei. Quando eu casei, a situação ficou insustentável. Aí ele começou a me trair direto. Não dava mais para continuar casada. Vou pedir a nulidade. O juiz vai falar, não, nulidade não, eu vou anular o seu casamento. Realmente não dá para vocês continuarem a viver junto desse jeito. Mas você já sabia que ele não valia nada. Casou do mesmo jeito, não casou? Você não volta a ser solteira, agora você vai ser separada. O efeito não retroage. Na nulidade, sim, o efeito retroage. Na anulação, não. E aqui, um contrato que é criado com a intenção de desvirtuar, né, de impedir ou de fraudar a CLT é considerado nulo, como se ele nunca tivesse existido. Retroage os seus efeitos. E aí, o que o empresário fala para mim? Mas, Cíntia, eu tenho um contrato de prestação de serviço, ele assinou. Ele aceitou as condições. Eu falei, tudo bem, papel aceita tudo, não aceita? O fato dele ter assinado não quer dizer que ele não é empregado, porque está presente os requisitos do vínculo na relação. Esse contrato vai ser considerado nulo, como se ele jamais tivesse existido. E vai ser caracterizado o vínculo dessa relação. Então, a gente fala, papel aceita tudo, pode vir até com letras douradas, né? Que o fato dele ter assinado não quer dizer nada. Na justiça do trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade dos fatos. O que significa isso? Que a prova testemunhal tem muito mais peso do que um documento. Os documentos podem ser fraudados, os documentos podem não dizer o que de fato está acontecendo, não podem transferir a realidade daquela situação. Por isso que quando chega uma testemunha e diz o que está acontecendo, o juiz nem considera o documento que foi juntado. Ele vai ouvir a prova testemunhal. Ele vai entender ali que o que está prevalecendo de fato é o que aconteceu na verdade. O papel dizia uma coisa, mas a testemunha veio e falou, não, nada disso acontecia. O papel, apesar de dizer que isso está acontecendo, não é verdade. Ele fazia totalmente diferente. A alteração na estrutura da empresa também não afeta os direitos dos empregados. Associada à questão da mudança da propriedade ou da estrutura jurídica em relação aos seus trabalhadores. O que quer dizer isso? Quem aqui não é micro ou pequena? Tem uma média aqui dentro? Hoje? Tem? Não? Alguém é médio ou grande aqui? Todos micro e pequenos? Você é médio? Tudo bem, a média também às vezes passa por essa situação. Eu vi muito isso depois que eu vim para o Sebrae. Faz 2 anos que eu estou no Sebrae. Antes eu trabalhei em grandes instituições. Trabalhei no Bradesco, até no momento que eu saí de lá, ainda era a maior instituição financeira do país, depois o Itaú juntou, o Unibanco perdeu o status. Trabalhei na Fundação CESP, que é a maior empresa de previdência privada do país. Então, sempre trabalhei em grandes empresas e eu não via isso na minha rotina.
dentro do jurídico dessas empresas. E quando eu vim para o Sebrae, atendendo o micro e pequeno empresário, eu comecei a ver isso e não entendia. Quando veio o primeiro empresário e falou assim, eu mandei meu funcionário embora, mas eu fiz um acordo com ele. Na minha cabeça, o acordo que ele estava falando era um acordo que eu tinha feito com o meu ex-empregador. Quando eu arrumei o emprego na fundação, eu cheguei no meu gerente no Bradesco e falei, será que não dá para vocês me mandarem embora? Eu arrumei um outro emprego, eu não queria ter que pedir as contas, eu queria receber o fundo de garantia. E aí ele me mandou embora, eu não precisei pedir, para mim isso era um acordo. E ele, na verdade, disse, não, Cíntia, não é isso. O acordo que eu estou falando é que eu estou mandando o funcionário embora, mas ele vai me devolver os 40% do fundo de garantia. É esse o acordo que a gente faz. Eu falei, Falei, ele é assim, todo mundo faz isso. Eu falei, faz, continua fazendo isso para ver só até onde vai essa história. Mas não pode fazer isso, aí é fraude contra o patrimônio público. Isso aí vai dar depois cadeia para vocês, cuidado, né? Nunca vi na minha vida, até tomei um susto. Mas enfim, por que ele faz isso? Porque ele fala assim, Cíntia, a gente muda muito a estrutura na micro e pequena empresa. Se não está dando muito certo, a gente encerra a atividade e abre outra. Aí a gente manda o funcionário embora, aí ele fica ali um tempo recebendo seguro-desemprego, ele devolve o fundo de garantia e a gente contrata de novo na outra empresa, um contrato novo, zerinho. Acabou de chegar, tá fresquinho. Tudo que tinha com o outro contrato acabou. Eu falei, acabou? Quem disse isso pra você que acabou? Porque mudou a estrutura da empresa, não quer dizer que tudo que você fez de errado foi para debaixo do tapete, não. Onde está escrito isso? Você acha que o juiz é bobo? Você acha que ele vai acreditar nessa história? Por quê? Porque é mantida a unicidade do contrato, como se ele jamais tivesse acabado. Qualquer mudança na estrutura, qualquer alteração, não afeta os empregados. Isso aconteceu comigo. Eu era funcionária do Banco BCN. Na época não era nem Banco BCN, era Banco de Crédito Nacional, depois que virou Banco BCN. Quando o Bradesco comprou o Banco BCN, para mim, nada mudou, exceto o nome do meu empregador. E meu cargo. O meu cargo no BCN não existia no Bradesco, eles mudaram a nomenclatura do cargo. Meu salário não mudou, minha carga horária não mudou, meus benefícios não mudaram, nada foi alterado. O meu período de férias continuou transcorrendo normalmente, meu fundo de garantia não foi sacado, ele continuou lá depositado. Nada mudou para mim. O que mudou foi só o empregador. Uma alteração no meu contrato de trabalho, um aditamento foi feito, assinado pelas duas partes, porque é um contrato bilateral. E também minha carteira de trabalho foi ali anotado que a partir do dia tal, o meu novo empregador era o Banco Bradesco, não mais o Banco BCN. Só, mais nada. O fato de ter alterado a estrutura não afeta os seus empregados. Então isso não muda. E aí eu sempre falo, cuidado com essas mudanças, cuidado com essas alterações, encerramento de empresa, abertura de outra, porque se você traz o seu empregado, você traz todo o histórico dele. Ele não perde, é mantido. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque aconteceu uma situação real mesmo, assim, uma funcionária minha pediu as contas, até para prestar um serviço dentro do banco, porque de outro lugar. Ela pediu as contas do PET e foi lá trabalhar no outro lugar. Quando ela foi trabalhar, ela viu que era bem diferente da proposta que foi feita. Então ela pegou e não foi trabalhar nesse lugar, e aí eu recontratou. Só que o que acontece? Ela engravidou e ela queria trabalhar menos tempo. Então não consigo mudar a carga horária dela? Diminuir a carga horária, você pode até reduzir, mas o salário dela não vai ser alterado. Você não pode reduzir o salário dela. Ela pediu as contas, ficou tipo... Ela ficou 6 meses para fora? Não. A recontratação não poderia nem ter acontecido. Você só pode recontratar o empregado após 6 meses. Antes desse período, não. Por que criaram essa regra? Por causa dos acordos. A pessoa sai, levanta o fundo de garantia, depois volta, continua trabalhando. Contas. Sim, mesmo que ela tenha solicitado, ainda que ela tenha requerido, você tem que respeitar o intervalo de 6 meses entre uma contratação e outra. Porque se não respeitado, o seu contrato vai ter continuidade, a unicidade vai ser reconhecida, como se ele nunca tivesse sido interrompido. Bom, você já contratou, você já está com ela, agora sim. Não, ela está em fase de registro ainda, não foi registrada. Mas meu contador até foi buscar isso, ele falou, não, acho que não pode, menos de 6 meses e tal. Pode. Aí ele foi
perguntar no sindicato e tal, falaram que podia. Menos de 6 meses não pode. Agora sim, como ela já goza da garantia, reduzir a jornada de trabalho dela é uma opção sua. Você não é obrigada, isso não está na lei. Eu tenho que reduzir porque ela ficou grávida. Se fosse assim, coitado dos empregadores, né? Ficou grávida, agora eu vou trabalhar 3 horas por dia. Não funciona desse jeito. Você fala, olha, você vai gozar da sua garantia, você vai continuar conosco, mas a sua jornada é de 8 horas. Eu não vou reduzi-la. Não tem motivo e não tem justificativa para isso, exceto se o médico disser que ela tem, né, sei lá, uma gravidez de risco, que ela precisa descansar. Mas nessa situação ela não vai trabalhar menos, ela nem vai trabalhar. Ela vai ficar afastada. Nunca vi um médico dizer que a pessoa só pode trabalhar quando tem risco 2 horas por dia, desconheço. Então, nessa situação, você não é obrigada a reduzir a jornada dela. Agora, Cíntia, ela era funcionária de 8 horas e está voltando. Ela já iniciou a atividade ou ela vai iniciar? A atividade, sim, só não registrou legalmente ainda. Então deixa, porque ela já está, então, exercendo a atividade dela. Então, ela já está na jornada de 8. Porque se você fizer essa recontratação com uma jornada menor, com um salário menor, depois de 6 meses, né, teu problema seria um pouco menor. Mas não quer dizer que lá na frente não vai ter problema. E não pode ter problema eu registrar ela agora, então? Você pode fazer o registro retroativo e pagar tudo que é devido desse período que ela não recebeu. Não, eu falo assim, registrar ela com menos de 6 meses ela ter saído? Não pode, por lei não deveria, mas você já aceitou essa condição. Se ela não tivesse gozando da estabilidade, você nem ficaria com ela, mas agora ela veio com um agravante, ela veio com uma estabilidade, com uma garantia. Agora, o que você fizer pode piorar ao invés de melhorar a situação. Não tem problema, você está dentro desses 6 meses, mas você não fraudou, eu acho, a administração pública. Ela levantou o fundo de garantia e ela levantou o seguro-desemprego. Perfeito, então é verdade, ela pediu as contas. Então pronto, porque a maior preocupação do Estado, a maior preocupação qual que é? A pessoa receber o seguro-desemprego, levantar o fundo de garantia e está trabalhando. Por isso que respeita esse período e esse intervalo. Como isso não aconteceu, ainda que você não tenha respeitado os 6 meses, você não fraudou a administração pública. Mas reduzir a jornada dela agora, para você não tem vantagem nenhuma, porque você vai ter que continuar pagando o mesmo salário. Você não vai reduzir. A gente vai falar da jornada parcial já, que é uma das possibilidades de contratação. Agora, contratar em jornada integral, contrato para jornada de 8 horas e mudo para jornada parcial, pode causar um certo problema. Por quê? Apesar de eu estar reduzindo a jornada e, consequentemente, reduzir o salário, porque se ela trabalha menos, vai receber menos, o juiz pode entender, e sempre prevalece o entendimento de que o empregado ele é a parte mais fraca da relação, ele é o hipossuficiente. Então, o juiz pode entender que essa redução do salário dele traz prejuízo para a manutenção da sua família. Tudo bem, ele diminui a jornada de trabalho, vou pagar menos, mas a família dele não contava com salário demais. Então, é muito complicado fazer isso, essa alteração, no decorrer de um contrato daquele trabalhador. Eu estou tendo esse problema agora. Esse problema é muito comum. O meu irmão veio conversar comigo, ele falou assim, a gente quer reduzir a jornada do nosso porteiro. Tirar ele da jornada integral e colocar na jornada parcial. Mas ele já trabalha na integral há anos. Agora você reduz a jornada, reduz o salário e a família dele. A manutenção da família dele não era com salário maior, você vai diminuir? Eu aconselho, ele não faça isso, porque o juiz pode entender que houve prejuízo para ele e para a família dele. E depois você tem que completar a diferença do salário que você reduziu. Ah, mas eu reduzi a jornada, não é justo. Eu falei, então manda embora. Manda embora e contrata outro. Não fica com ele que você vai ter problema, mas ele é bom funcionário, não sei o quê. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Você vai assumir esse risco? Você vai fazer isso para depois ter que completar um salário de um período que ele não trabalhou? Se ele reclamar isso na justiça? Então é complicado, né? A gente quer ajudar, mas depois a gente acaba se prejudicando. É sempre assim. Você quer fazer alguma coisa para ajudar o seu empregado e no final isso acaba te prejudicando. Exemplo típico, Cíntia, eu vou dar tal curso para o meu funcionário. Aí dá o curso para o funcionário. Aí quando ele sai, ele quer que integre o salário dele, porque ele recebia aquele curso. É muito comum a gente ver isso acontecer. Graças a Deus, os juízes hoje eles estão mais com o pé no chão.
Então você faz o contratinho direitinho, explicando que aquele curso não está vindo de graça, que ele tem que ficar na empresa pelo menos lá 2, 3 anos para você recuperar o investimento que foi feito, que se ele não ficar vai ter desconto. Aí quando existe esse contrato tudo direitinho, o juiz não integra salário coisa nenhuma. Quando você faz de boa vontade, você vai e paga, aí você tem um problemão depois, uma dor de cabeça terrível. Então aqui está a questão do vínculo. Então, o vínculo existe quando existe subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, como havia dito anteriormente. E aí, quais são, então, os tipos de contrato de trabalho? Então, a gente tem aqui, os contratos com vínculos podem ser por período determinado ou por período indeterminado. O indeterminado é regra, o determinado é exceção. Eu não posso contratar os meus empregados sempre por prazo determinado, que tem validade máxima de 2 anos. Fico 2 anos, mando embora, contrato depois outro 2 anos, depois mando embora, depois outro 2 anos, e mando embora. Não, isso é exceção. Tanto é que para você fazer a contratação por prazo determinado, existe ali os requisitos básicos a serem preenchidos. Não é todo tipo de contrato que pode ser por prazo determinado. Não é em qualquer situação que eu posso fazer essa contratação. Já vou falar delas já já. Então, a regra é o contrato por prazo indeterminado, aquele que começa e que eu não sei quando vai acabar. Então, aqui a gente fala, né, que definimos a relação de emprego como toda relação jurídica de natureza contratual, tendo como sujeitos o empregado e o empregador, e como objeto o trabalho subordinado, continuado e assalariado. Então, essa definição é do professor Amaury Mascaro Nascimento. A gente brinca que ele é o papa do direito do trabalho. Meu pai está com 61 anos e foi aluno dele na USP. Está aí há muitos anos e está na ativa. Meu pai disse que um dia ele foi fazer audiência com ele. Meu pai ficou todo orgulhoso, né? Imagina, receber o professor na sala de audiência. Professor, você aqui? Imagina. Então, ele é o papa do direito e trouxe esse conceito do direito do trabalho. Então, ele é um contrato, sim, um contrato bilateral, um contrato que existem duas partes, contratado e contratante, empregado e empregador. É um contrato que não pode ser modificado unilateralmente. Para eu fazer alteração, eu preciso da anuência do meu empregado. Você trabalha de dia, agora vai trabalhar à noite, você aceita? Ainda que ele fale não, você tem que perguntar. Você não pode alterar se ele não fala não. Mas eu quero ele trabalhando à noite. O que eu faço se ele não quer vir à noite? Rua, né? O que eu posso fazer? Eu preciso dele à noite, ele não quer, ele não aceita, não vou alterar, não posso modificar. Não tem outra solução. Então, esse contrato é um contrato bilateral. Existem duas partes e eu não posso alterar por vontade própria minha. Eu preciso da anuência do meu empregado. E aqui, então, a gente vai falar da diferença deles, do contrato por tempo determinado e indeterminado. Então, o indeterminado nós já falamos, né? Não tem prazo para acabar. É a regra. Exceção é o determinado. A exceção está no artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Para eu poder fazer o contrato por prazo determinado, precisa existir as justificativas para essa pré-determinação. Então, precisa ser serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, eu preciso aumentar o meu efetivo no final do ano por causa do Natal. Eu preciso aumentar na Páscoa porque eu faço chocolate. Eu preciso ter a justificativa para essa pré-determinação. Atividades de caráter transitório ou então o contrato de experiência. Sim, o contrato de experiência é um contrato com prazo determinado, com validade de 90 dias, e não 3 meses. Quem já teve a experiência ruim de deixar o empregado 3 meses na empresa e depois ter que fazer o pagamento da rescisão dele completa, porque passou de 90 dias? Isso é contagem equivocada, né? Várias vezes, enquanto estava lá sentadinha na sala de audiência esperando a audiência do banco, que é sempre a última da pauta, nenhum juiz gosta de audiência de banco, é sempre igual, sempre chata. E eu via várias vezes, eu vou matar meu contador, porque ele deixou passar os 90 dias, ele falou que era 3 meses. No 91º dia ele já vira um contrato de prazo indeterminado. Qual é a vantagem de eu ter um contrato com prazo determinado? Por que ele é então exceção e não regra? No contrato com prazo determinado não tem o fator surpresa. Surpresa de ser mandado embora.
Ou seja, se não tem a surpresa, eu não preciso indenizar, eu não preciso cumprir aviso prévio. Então, eu já não tenho uma despesa a mais na rescisão. Não vou pagar aviso prévio ou pedir para o meu empregado cumprir. Por quê? Porque ele sabia o dia do início, do meio e do fim do contrato. Ele sabia que dali 3 meses ele poderia ser mandado embora, 90 dias. Ele sabia que daqui 2 anos, que é o contrato que foi feito, ele não vai continuar trabalhando comigo. Então, ele se programa para receber 12 salários. Ele não se programa para continuar recebendo esse salário. Quando a pessoa tem essa programação, quando ela espera esse recebimento e ele não vem mais, por isso que eu indenizo, ou por isso que eu peço para ela cumprir o aviso prévio. Então, no contrato determinado, eu não sou obrigado a pagar, não sou e não pago, não indenizo o aviso prévio. E também não preciso, também não pago a multa do fundo de garantia, nem 40% para ele, nem os 10% do fundo, 10% do fundo. Então, um contrato, uma rescisão contratual, um contrato por prazo determinado, ela é muito mais barata, né, do que no contrato por prazo indeterminado. E se eu cumpro certinho o período todo dele, eu não vou ter despesa nenhuma. Não vou ter que pagar o fundo e nem o aviso prévio. Vou pagar, sim, férias proporcionais, vou pagar 13º, vou pagar tudo que é devido. Por quê? Porque por fato de ser um contrato por prazo determinado não quer dizer que ele não tenha registro e que ele não tenha suas garantias legais e constitucionais. Então, ele tem direito a férias, 13º, registro em carteira, tudo como seu empregado por prazo indeterminado. A diferença é que ele vai ter um contrato com data de início e fim. Pode perguntar. Eu estou com uma funcionária na empresa, ela está nesse prazo determinado de experiência e ela engravidou. Mudou, já goza do benefício. A alteração do ano passado, eu não lembro o número agora da lei 12.000 alguma coisa, contrato de experiência agora dá garantia e estabilidade à gestante. Então não posso. Não pode mais. O que vai acontecer na prática, e eu lamento, é que daqui a pouco ninguém mais vai contratar mulher, né? O legislador, no âmago de querer ajudar, só está prejudicando, só está piorando a situação. Agora você tem estabilidade no período de experiência. Não tinha. Com essa alteração tem. Não pode mais mandar ela embora. Não pode mais. Né? Então agora a gente ficou, né? Eu falei, eu até brinquei, falei com o meu pai, pode perguntar que eu pegava. Eu falei pro meu pai, pai, daqui a pouco a mulherada não vai ser mais empregada, porque ninguém vai querer contratar a gente. Pergunta que eu vou pegar água, tô escutando. Nesse caso eu digo 3 meses, 3 meses, mas o fundo de garantia tem que depositar. Então, o fundo de garantia ele é depositado normalmente, porque é uma garantia legal. Ela perguntou, mas nesses 3 meses, eu deposito o fundo de garantia? Sim, eu deposito. Ele vai ter todas as garantias legais e constitucionais. Então, eu vou depositar fundo de garantia, ele vai ter férias proporcional do período dos 3 meses, 13º proporcional, tudo direitinho. O que eu não vou fazer é pagar a indenização dos 50% caso eu não continue com ele. Mas o depósito dele fica lá bonitinho. Então ele não vai receber o fundo de Não, ele não vai receber. É, porque eu estou com esse caso. O contador falou que eu tinha que pagar. Pagar a multa dos 40. Aí mandou eu pagar lá, mandou eu lá tirar no. Se eu tenho que pagar lá, R$250 para liberar o fundo de garantia dela. Não, no contrato por prazo determinado, que é o de experiência também, você não paga esses 50%, 40% dela e 10% do fundo, né, que vai pro fundo. Não, mas o fundo verbal... Se ela vai depositar, isso ela recebe, o dela. O dela, não vai receber a multa, ela não vai receber a indenização. Ela pode sacar. Ela saca. Isso ela saca. O que você não paga é a multa, você não indeniza. Se você fizer cultura de registro, ela coloca assim 45 dias, porque é tão difícil de arrumar. Aí, por exemplo, 45, aí com meus 45, eu dava mais 45. Sim, vou explicar. Vamos já pular para esse slide, daí a gente volta aqui para o parcial depois. Como que funciona o contrato na verdade, como prazo determinado, que eu vou explicar na experiência, aplica para o contrato como um todo. A validade máxima são 24 meses. Então, o máximo que eu posso fazer de contratação para o prazo determinado são 24 meses. Exceto no contrato de experiência, que tem validade de 90 dias.
Quando eu faço uma contratação de 24 meses, eu não estou gerando uma expectativa de recebimento daquele valor por 24 meses. A pessoa já não se programa para receber o salário, porque é um contrato por prazo determinado, ela sabe que durante aqueles 2 anos ela vai receber aquele salário. Passado 12 meses, eu falo, não deu certo, não gostei, não está valendo a pena, vou rescindir. Você gerou uma expectativa de 24, ela recebeu 12. Como ficou faltando 12, e ela já foi lá nas Casas Bahias e comprou lá a televisão em 36 meses, e agora o que eu faço? Você tem que indenizar ela, pagando 50% do período que ficou em aberto. Então, faltava 24 meses, faltava 12 meses, eu vou indenizar pagando 6 salários, metade do período que falta. Então, existe essa indenização, que é aplicada também no contrato de experiência. Se eu faço um contrato de 90 dias, e aí eu rescindo esse contrato, passados 30 dias eu vi que não deu certo, não se adaptou, não era o perfil que eu procurava, vou já cancelar, vou rescindir. Ela tinha a expectativa de receber durante 90 dias, e eu cancelei com 30. Eu vou indenizá-la metade do período que falta. Faltava 60, vou indenizar os 30 dias que faltam. Para eu não ter que pagar essa indenização, a gente brinca com as datas. Por que a gente brinca com as datas? Porque todo contrato por prazo determinado pode ser prorrogado uma única vez. Eu posso fazer um contrato de 6 meses e se eu gostei da pessoa, eu posso prorrogar por mais 6, por mais 12, até completar 24. Eu posso, mas uma única prorrogação. E no contrato de experiência a gente faz isso. Eu falo que ela vai ter o contrato de 45 dias, porque o contrato é de até 90 dias, até 24 meses. Aí eu digo para ela, o teu contrato é de 45 dias, podendo ser renovado por mais 45, por mais 30, por mais 5, eu determino mais quanto, desde que exceda 90. Passados 45 dias, se eu vi que não deu certo, que ela não preenche a vaga, que aquela pessoa não atende às minhas necessidades, eu posso rescindir sem pagar a multa dos 45 dias restantes. Porque você fez com ela um contrato de 45 prorrogáveis por mais 45. Se eu fiz um de 30 prorrogáveis por mais 60, prorrogáveis por mais 30, fiz um de 60 mais 30, eu brinco com esses números. Cumprido o período determinado, eu não tenho que indenizar o que falta. Então a gente tem que ter essa atenção na hora que fizer o contrato determinado, para fazer o cálculo dos dias. Ela contrário. Por exemplo, eu registrei um funcionário agora no dia 15, um período de 45 dias. Só que ontem ele pediu demissão. Por lei diz que ele deveria indenizar, mas você vai cobrar dele essa indenização? Não, mas Dele nunca pode cobrar. Quem é o hipossuficiente da relação, não é empregado? ontem ele estava no emprego, porque só que eu também tinha expectativa de que ele Tinha. trabalhasse 45. Você pode pedir a indenização ou fazer ele cumprir pelo menos o período determinado. Mas na prática a gente acaba não fazendo porque cria uma animosidade muito grande e você acaba não sendo bem visto pelo juiz numa situação dessa. Aí o juiz vai falar para você, mas poxa vida, você vai tirar dele lá os dias que ele não está trabalhando, vai fazer falta para você? Não é bem visto, né? Então o pessoal acaba não fazendo. Você tem que recrutar, Tudo de novo. E aí o processo seletivo muitas vezes é um processo caro. Você contrata às vezes uma pessoa para fazer isso para você. Você perde quantas horas na seleção e no recrutamento. Então é muito difícil, né? Aí você fala, poxa vida, é justo isso? Não, eu também quero ser indenizado, mas você vai cobrar? Não fica legal, Mas né? igual aviso prévio, normalmente as pessoas não Não descontam, né? cumprem. Por exemplo, Eu já vi funcionário muita de gente empresa. descontando. Eu desconto. Eu já vi, pode. A lei diz que pode, eu vou descontar, ué. Ele não tinha que ficar aqui? Ele não tinha que cumprir o aviso prévio? Ele não Porque a pessoa cumpriu? de repente deixa na mão e você tem prejuízos com isso. Não, aviso prévio é mais comum, mas nessa situação aí não é legal, não. Aviso prévio, sim, o pessoal desconta. Desconta se ele resolver não cumprir, não indenizar ali aquele período que ele vai ter que ficar à sua disposição antes de mudar para o novo emprego, ok? Sim, deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Tem um funcionário que, quando completou os 90 dias, né, eu sempre coloco 45, depois mais 45. Aí estava trabalhando maravilha. Quando completou os 90 dias, aí começou a faltar.
Aí eu acabei descobrindo que ele estava usando droga, né? E aí, como foi essa semana, ficou sustentável, né? Uhum. Aí eu falei pra todo que eu não quero mais ele lá, né? Tá. Aí, no caso... Tem que pagar do período todo a indenização e depositar o fundo de garantia. Porque passados 90 dias, a partir do 91º, ele já vira automaticamente contrato por tempo indeterminado. Aí eu vou ter que pagar muito de 40%? Sim, vai pagar tudo certinho, nesse caso você vai indenizar o aviso prévio, né? Você não vai querer pedir para ele cumprir. Aí indeniza o aviso prévio, aí sim tem todas as obrigações do contrato indeterminado. Eles sabem que muitas vezes eles já pagam as coisas pelo edital, né? Tem no caso do É. aprendiz. Oi? No caso do aprendiz. E o aprendiz ele também tem um contrato diferenciado. Tem, o contrato do aprendiz também é um contrato determinado com prazo de 2 anos. O aprendiz não entra no indeterminado. Ah, tá, mas aí eu, por exemplo, vou efetivar esse aprendiz. Se você efetiva, ele vai ter um contrato indeterminado. Tá, mas ele não pode, por exemplo, eu tenho 2 aprendizes Tá. de 16 anos. Ou o contrato de aprendiz é de 16 A 24, ok. Eu posso prorrogar esse contrato de aprendiz? Não. Não, eu vou entrar no contratinho de aprendiz já já, daí a gente fala sobre ele. Ele tem também suas características peculiares. Já vamos falar dele já. Mas você pode transformar o contrato no meio dele? Tipo, você faz um contrato determinado de 2 anos e vira efetivo no Se você meio dele? quiser, pode. Pode. Tudo que é para melhorar, pode. Para prejudicar, não pode. A gente nunca pode fazer uma alteração para prejudicar a relação existente, mas para melhoria, sim. Aí eu posso fazer alteração. Comecei com um determinado, gostei da pessoa, já quero que vire um indeterminado para eu não perder aquele profissional. Posso? Posso. Vou ter que indenizar? Aí não, porque aí virou um contrato indeterminado. Porque pode acontecer, você faz um contrato determinado de 2 anos, com 1 ano você efetiva e manda embora com 1 ano e meio. Pode Aí a pessoa, entre aspas, acontecer. se prejudica. É, mas aí porque ela era uma excelente empregada e de repente o negócio descambou. Aí agora que ela sabe que virou indeterminado, não vai mais trabalhar direito, né? É. Isso pode acontecer. Mas aí você deixou o contrato já virar o indeterminado, aí você vai indenizar com aviso prévio, fundo de garantia do período que ela trabalhou. Ok? Então aqui a gente fala que ele tem validade de 90 dias. Ele tem a finalidade para ver tanto o empregado quanto o empregador se vão se adaptar. Então é empregado e empregador. Pode acontecer da pessoa falar, olha, eu não me adaptei ao serviço, não gostei, é longe, está difícil de chegar, não era o que eu pensei. E pode também ser prorrogado por uma única vez. A segunda prorrogação já transforma o seu contrato automaticamente num contrato por prazo indeterminado. Então, cuidado com essa conta do período que ele vai trabalhar. Trabalhou 6 meses. Gostei, vou prorrogar por mais 6. Prorroguei uma vez. Poxa, fiz o cálculo errado. Queria que ela ficasse comigo pelo menos mais 6 meses. Se eu prorrogar a segunda, já se transforma em contrato por prazo indeterminado, ok? Então, cuidado. E aí, então, aqui voltando para a jornada parcial. Aqui no Sincomércio, a jornada parcial é de 22 horas semanais. Eu preciso ter cuidado com o limite. O máximo são 25 horas ou o que for mais benéfico ao empregado. O que significa isso? Eu posso fazer a contratação com jornada parcial. Ao invés dele cumprir as 44 semanais, as 40, enfim, dependendo da categoria, ele vai cumprir até 25. Não pode fazer hora extra. Porque se fizer hora extra, aí não é jornada parcial, porque você precisa de fato da pessoa durante um período maior dentro da sua empresa. Então, a jornada parcial te traz como vantagem o fato de você poder pagar metade do salário, e não ter que pagar o salário todo, de você fazer os recolhimentos proporcionais. Então, é um contrato que te custa menos. E dependendo da atividade que você tenha, compensa. Eu preciso de 3 recepcionistas, cada uma ficando 4 horas por dia. Eu preciso do garçom só na hora do almoço. Dependendo da situação, você pode utilizar essa jornada. Mas, pro Sincomércio, não é de 25 horas. O Sincomércio tem de 22, tudo bem? Eu preciso, então, olhar a convenção antes, porque sempre que for mais benéfico, deve ser aplicado ao meu empregado. E a convenção tem força de lei, porque ela complementa a nossa CLT, tudo bem? Jornada de 40 horas é outra coisa. De Não é tempo parcial. Não. A jornada de 40, quando existe, é na verdade uma de 44, mas com descanso semanal remunerado.
Então, por exemplo, a minha jornada é de 40 horas semanais. Se o Sebrae quisesse, eu poderia gozar 44, mas as minhas 4 horas que eu deveria cumprir no sábado, eu descanso e ela é remunerada. Então, existe a possibilidade. Geralmente, isso vem em acordo coletivo, porque qual é a regra? 44 horas semanais. Então, não existe, tipo assim, a pessoa faz 40 horas e tem hora extra. Não. Não, a regra é 44, deixa eu entender. Se ela fizer 40 horas e ela trabalhar mais Se 4... tiver um contrato de 40 horas... Se ela ficar mais do que isso, vira hora extra. Se você fez um de 40, você tem que cumprir 40, porque é sempre mais benéfico. O meu é acordo coletivo, por isso que eu tenho 40 horas semanais. A regra são 44, então a minha é exceção. Exceção, por exemplo, área de saúde, enfermeiro, que tem aquela jornada maluca 12 por 36, então ele tem o número X de horas na semana. Comum, por exemplo, bancários são 36 horas. Então, cada jornada tem ali a sua regra estipulada. Em lei, se não em lei, está na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Diferença entre convenção e acordo. Serve para a mesma coisa, né, as duas. É que a convenção, a discussão é feita entre sindicatos da categoria. Sindicato do empregado, sindicato do empregador. Enquanto que o acordo é feita a negociação direto com a empresa. Sindicato do empregado com o empregador, ok? Mas tem a mesma finalidade as duas. Então aqui, não pode ter hora extra e o salário vai ser proporcional à jornada que foi aplicada. Por exemplo, o piso da gente é 865. Paga metade. Aí paga metade e ela trabalha metade. Uhum. Registro normal, recolhe Tudo normal, tudo proporcional, né? E nesse contrato de aprendiz, você pode, por exemplo, ou de aprendiz, jornada parcial, você pode colocar, eu preciso dela 6 horas na segunda, 2 horas na terça. O importante é que na semana não exceda o limite estabelecido. Então, eu não preciso colocar proporcional, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, não, eu posso brincar com esse horário. E a mesma coisa da experiência, mesmo prazo, Tudo direitinho, é tudo igual. Se eu contratar ela para trabalhar para mim parcial por 3 meses, quando chegou no primeiro dia, Vira exatamente, indeterminado, é tudo igual. Todas as características são mantidas. É um contrato com registro em carteira, tem direito a férias, 13º, igual ao contrato integral. Exato, tudo proporcional. Férias, inclusive, é proporcional. É que eu não tenho a tabelinha de cabeça agora, tá lá na CLT. Mas as férias no contrato de jornada parcial, ela é proporcional. Ela não alcança 30 dias no mês. Se eu não me engano, o máximo são 24 dias. Eu não lembro de cor agora. É o que você faz quando você contrata um funcionário com 3 vezes por semana. Isso é proporcional. Ok? Então eu tenho essa possibilidade. A questão do aprendiz. O aprendiz, para micro e pequena empresa, não é obrigatório. Então, pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, foi tirada a obrigatoriedade da contratação do aprendiz. Por quê? Porque o aprendiz, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, tem uma tabela, dependendo do porte da sua empresa, da quantidade de empregados, você vai ter que fazer a contratação do X% de aprendiz. Também é uma tabelinha, tá, gente? Depois vocês conseguem baixar, põe lá no Google, tabela do aprendiz do Ministério Público do Trabalho, ele traz, de acordo com o número de empregados. Mas se eu sou micro ou pequeno, eu não sou obrigado a fazer essa contratação. O aprendiz, ele acabou se tornando um encargo, ele acabou se tornando oneroso. Por isso que a micro e pequena empresa não é obrigada. Porque o que acontece com o aprendiz? Ele tem jornada diferenciada. Ele pode trabalhar até 6 horas por dia. Ele vai receber ali o seu salário com registro em carteira, com direito a férias, com direito e garantia igual do outro empregado que trabalharia 8 horas. O aprendiz, uma vez por semana, ele não vai para o trabalho, ele vai estudar. Na época de prova, você vai liberar ele mais cedo. Então, tudo isso dificulta a vida da micro e pequena empresa, que não pode ficar pagando salários altos e tendo 10, 3, 15, sei lá quantos empregados para poder suprir a sua necessidade. Então, o aprendiz, para micro e pequena empresa, não é obrigatório. Mas, se eu quiser contratar, eu posso? Sim, eu posso fazer a contratação do aprendiz. E quais são as regras? O contrato de aprendiz tem validade também de 24 meses, são 2 anos, é o máximo.
Aprendiz é a única possibilidade de contratação de menores de 16 anos. Posso contratar menor de 18 anos? Sim. A partir de 16 anos eu posso fazer a contratação de um menor. Mas esse empregado não pode trabalhar em ambiente insalubre, periculoso, não pode carregar peso, não pode trabalhar à noite, somente de dia. Mas se eu quiser, sim, eu posso contratar menor de 18, desde que ele tenha 16 ou mais. E aprendiz, qual é a sua idade? Inicia aos 14 anos. Só que o aprendiz, gente, ele deve estar exercendo a atividade daquela que ele estuda. O aprendiz é obrigatório estar matriculado num curso técnico profissionalizante. Se ele está fazendo ensino fundamental, se ele está fazendo regular, ele não pode ser aprendiz. Ele tem que estar no técnico profissionalizante. E ele deve exercer uma atividade compatível com aquilo que ele está estudando. Senão ele não está aprendendo nada, na verdade. Estou contratando uma técnica de secretariado para ficar lá no balcão da minha lojinha. O que ela está aprendendo de secretariado? Nada. Então ela não pode ser aprendiz. E esse contrato vai ter validade de até 2 anos. Então se eu contrato um de 14, vou ficar com ele até 16. Não posso prorrogar mais esse contrato. Se eu continuar com ele, vai ficar como prazo indeterminado. Contratei um de 23, vou ficar com ele até 25? Não, porque o contrato vai até... A idade vai até 24 anos, é o limite. Então, ainda que eu tenha a possibilidade de ficar com ele 2 anos, se eu fiz a contratação aos 23, ele não será mais aprendiz, porque com 24 acaba aquele requisito e aí ele vai ter um contrato indeterminado. Mas os aprendizes ainda. Oi? Na empresa eu tenho 2 aprendizes. Uma foi efetivada e, por determinação do Ministério do Trabalho, tem 2. Uma foi efetivada. Eu tenho que repor? Vai ter que repor. Tem que repor. Porque é uma obrigação. Você vai ter que sempre ter 2 aprendizes. É claro que se o número de empregados aumentar, a sua tabela vai aumentar. Eles são caros. São caros. O que está acontecendo tanto com o aprendiz quanto a questão dos deficientes Mas também. isso porque é média. Média, ela é média. Micro e pequeno não precisa, não é obrigatório. Isso está acontecendo com a cota também de pessoas que possuem necessidade especial. Eu tinha que ter um aprendiz menor e uma de necessidade especial. Só que a loja não comporta a necessidade especial. O Ministério do Trabalho liberou para todos os aprendizes. Legal. Muitos estão fazendo isso, muitos estão chamando o pessoal do Ministério Fiscal para falar, olha, eu quero contratar, não consigo, nas condições que eu posso contratar, não encontro profissional no mercado, e eles têm liberado. Grandes empresas estão com dificuldade de fazer a contratação da cota, não conseguem. No Sebrae a gente entra por meio de um processo seletivo muito parecido com um concurso público. Então tem prova, tem bancada, tem exame, tem redação, tem avaliação. E no Sebrae precisava ter ensino superior, precisava, porque a gente não conseguia contratar a cota das pessoas com ensino superior. Aí ele diminuiu as características da contratação para tentar atender a cota. Então hoje ter no 2º grau é suficiente, ainda assim não consegue cumprir. Aí o Sebrae chamou o Ministério e falou, olha, mudamos as características da contratação, não estamos exigindo ensino superior e ainda assim a gente não está conseguindo cumprir a cota. Muito difícil. E aí eles liberaram. Mas eles têm que chamar, tem que fazer uma carta formal, pedir para eles assinarem, porque amanhã ou depois pode dar problema, né? Mas não é o caso da minha filha pequena. Então, aqui em relação ao empregado doméstico, que mudou, né? Então, aqui o trabalho doméstico é prestado de natureza contínua, com finalidade não lucrativa à pessoa ou a família no âmbito residencial. O que mudou? De imediato, ele já tem a jornada de 44 horas semanais. Então, antes, empregado doméstico não tinha direito a hora extra. Por isso que era comum a gente ficar com a cuidadora 12 horas na nossa casa, a empregada dormir na residência. Não tinha pagamento de hora extra. Agora, as jornadas são de 44 horas semanais. Então, ela deve cumprir jornada máxima de 8 horas, como empregado urbano ou rural, e poderá fazer até 2 horas extras por dia. Então, ela poderá trabalhar com você por dia até 10 horas. É o máximo previsto em lei. O que não está regulamentado ainda?
como vai ser fiscalizada essa questão da hora extra? Como vai ser fiscalizada a rotina desses empregados para você demonstrar, eventualmente, se ele entrar com uma reclamação trabalhista? Fundo de garantia, que também não tinha previsão legal, já existe e também já está valendo. Então, você também deverá pagar o fundo de garantia do empregado doméstico. A garantia ao INSS já existia. Ela tem mais ou menos 10 anos que houve alteração, então o INSS era obrigatório já. Então, o que acrescentou de imediato? A questão da jornada máxima e a questão do fundo de garantia que deve ser depositado. Já atendi empresários que estão com problema com empregados domésticos em casa. Daí eles foram lá no Sebrae conversar comigo. Atendi recentemente um empresário que a tia estava com 2 cuidadoras. A tia sofre de Alzheimer e ele tinha as 2 com jornada de 12 horas. E ele falou assim, o que eu faço agora? Porque eu não posso mais ficar 12 horas. Eu falei, de fato não, o máximo são 10, pagando 2 horas por dia. Ele vai precisar de 3 pessoas. Mais do que isso, tem ainda o folguista. Elas não precisam folgar uma vez por semana? Quando folga, quem é que vai substituir quem? Olha que situação complicada. Por isso que eu falo, quer melhorar? O legislativo faz as alterações, mas não pensa nas consequências. É unânime entendimento, o pessoal tem demonstrado que não sabe como que vai regulamentar essa situação. E quanto tempo vai demorar para essa situação ser regulamentada? E o horário de almoço? Como que uma pessoa que está cuidando de uma pessoa com Alzheimer vai ficar lá 1 hora sentada, olhando. Ou um bebezinho, está cuidando do bebezinho, Neném vai chora. bebezinho sentado lá 1 hora. Exatamente. Isso aí, né? Por isso que a gente precisa da regulamentação. Não Para tá vocês ainda. terem ideia como é rápida a regulamentação das leis do nosso país, a Constituição é de 88. Na Constituição não tem previsão legal de que a micro e pequena empresa é tratada de forma diferenciada e favorecida, não tem? De quando que é a Lei Complementar 123? 2006. Olha que rápido foi feita a lei para regulamentar a Constituição Federal, o tratamento favorecido e diferenciado. Se a gente for esperar 15 anos para regulamentar a situação do empregado doméstico, isso vai virar um caos, gente. Não tenha dúvida disso. O que na prática vai acontecer? Quem não tem efetivamente poder aquisitivo para poder ter um empregado doméstico em todas as condições que são necessárias, não vai ter mais empregado doméstico. Então, o que eles fizeram para melhorar vai talvez prejudicar, não sei. A gente não sabe a consequência disso lá na frente. Então, aqui, o que está acontecendo? O que é motivo? O seu empregado doméstico, ele trabalha no âmbito residencial, sem fins lucrativos. Então, antes, se você fazia coxinha na sua casa e esse empregado doméstico te auxiliava, esse contrato deixava de ser de doméstico para virar um urbano se você mora na cidade ou um rural se você mora no campo. Planta lá couve, faz tomate e vende. Se você vendia, ele deixava de ser doméstico, passava a ser rural. Então, isso cai por terra. Cai por quê? Porque se ele já é o rural ou o urbano, ele vai ter os mesmos direitos que tem o urbano e o urbano. Então, essa questão já também ficou em desuso pela mudança pela PEC, ok? Então, a gente precisa, de fato, aguardar as regulamentações e ver o que vai acontecer. Mas, de pronto, faça o depósito do fundo de garantia e reduza a jornada dela para 8 horas diária, podendo se estender por, no máximo, 2 horas, com o pagamento da extra. E aí, quando é que eu vou ter, então, um contrato sem vínculo? Quando é que eu vou poder, então, contratar um avulso ou um temporário? Como é que funciona? Então, esse contrato sem vínculo, ele não é subordinado, não é continuado, ele não é pessoal e não é assalariado. Por isso que eu não faço o pagamento no final do mês, por isso que eu pago no final do dia de trabalho. E aí a gente tem 2 formas de contratação. Pelo eventual, pelo avulso. O avulso não é comum nos grandes centros urbanos, exceto em Santos, porque ele tem o porto. Então, o avulso é estivador, o avulso é a pessoa que faz a colheita no campo. Ele é contratado para um serviço X, que poderá ter duração de horas, de um dia, de 3 dias, de um mês. Uma colheita, às vezes, pode demorar um mês, mas eu não contrato direto o trabalhador. Eu vou contratar o sindicato da categoria, o órgão que representa, e ele vai ter uma relação com os nomes desses trabalhadores. Ele chama, geralmente é uma fila, ele chama pela ordem, a pessoa trabalha e recebe do órgão de classe.
Porque imagina que o navio chegou lá no Porto de Santos e precisa de 1.000 estivadores para descarregar a soja. Ele liga para o ógmo, que é o representante deles. O ógmo chama esses trabalhadores. Quem recebe é o ógmo. O navio lá, a empresa vai pagar para ele. E depois ele repassa para os trabalhadores. No campo a mesma coisa. Eu não pago direto para quem fez a colheita. Eu pago para o órgão representante e ele repassa. Já no trabalho eventual, esse trabalho também pode ter duração de dia, de horas ou às vezes de um mês. Onde que se aplica? Ele vai se aplicar no trabalho da diarista, até 2 vezes na semana, do eletricista que faz o reparo, do encanador, do pintor que passa um mês na minha casa. Então essas são as condições de contratação do trabalho eventual. Quais são os cuidados que eu devo ter com o trabalho eventual? Geralmente a gente contrata e não se preocupa com nada, nada. Eu preciso me preocupar pelo menos com o INSS dessa pessoa. Saber se ele está recolhendo, se ele está pagando o INSS. Por que isso, gente? Porque se essa pessoa está trabalhando na minha casa, escorrega, se machuca, vai ficar lá 3, 4, 5 meses se recuperando sem poder trabalhar, eu vou ter que indenizá-la durante esse período que ela não pôde trabalhar. Por quê? Porque ela se acidentou dentro da minha casa. Então, o fato dele ser avulso não quer dizer que eu não tenho obrigação. Muito comum em buffet. Se ele já for aposentado? Ele já recebe benefício. Aí tudo bem. Ele já recebe benefício previdenciário. Agora, a preocupação qual que é? Essa pessoa não ter uma renda durante o período que ela está sem poder trabalhar. E eu vou, além de tudo, do que é pior, né? Vou ter que me preocupar com médico, com remédio, com tratamento. Por quê? Porque ela se acidentou na minha casa. Então isso é muito comum em buffet. Buffet, empresa de eventos, porque eles contratam free. E geralmente esse free, ele vem, fica ali o dia, vai embora. Só que ele está lá dentro do seu restaurante, está dentro do seu buffet, dentro do evento que está sendo realizado. Ele se acidenta, a responsabilidade é sua. Você que fez a contratação. Então, a contratação do eventual não te desobriga completamente daquilo que deve ser feito pelo empregador. Porque essa preocupação com o acidente, você tem que ter. Porque você que vai se responsabilizar. Porque se ele ficar em casa doente sem receber nada, e se ele entrar com uma indenização, ele vai receber. E você que vai ter que pagar, ok? Como que formaliza esse trabalho avulso? É assim. No caso de uma contratação de um buffet por um dia. Eu sempre falo, pessoal, faça o contrato de prestação de serviços, porque ele é um prestador de serviço. Ele é um autônomo, muitas vezes. E a contratação de um autônomo, gente, ela não é porque autônomo não tem obrigação nenhuma. Será que eu consigo escrever ali? Ali é um quadro branco? Deixa eu ver. Quando eu contrato um autônomo, o pessoal fala assim, ele é autônomo, não preciso pagar nada. Mentira, não é assim que funcionam as coisas. Deixa eu ver se você está vendo. Acho que é, né? Se não for, vamos passar algo aqui. Imagina que eu vou fazer a contratação de um autônomo, pessoa jurídica, e aqui todo mundo é pessoa jurídica, você contrata esse profissional. A lei transfere para o tomador de serviço, quando ele é pessoa jurídica, uma série de obrigações, e que ninguém na prática faz. Eu sei que não faz. Somente salão de beleza, né? O pessoal chega lá, tem salão de beleza, fala assim, quem que está lá trabalhando para você? Tudo autônomo. Você está fazendo os recolhimentos? Não recolho nada. Eu falei, então pronto, não é autônomo, você é funcionário sem registro. Imagina que eu contratei esse profissional e eu cobrei dele ele me cobrou R$1.000 para prestar um serviço qualquer. E eu, tomador, sou pessoa jurídica. Primeira imposição da lei relacionada ao INSS. O INSS diz, você tomador, você vai pagar 20% sobre essa prestação de serviços. Ele, prestador, vai pagar 11%. Só que a obrigação de recolher e repassar isso na GPS é sua, do tomador. Então o tomador vai passar R$200 dele e vai descontar 110 do prestador de serviços. Ele, o tomador de serviços, vai pegar esses R$310 e vai transferir para o INSS. Primeira obrigação, então, quando a pessoa jurídica contrata um autônomo é de fazer o recolhimento do INSS. Da parte do prestador de serviços e da parte dele. Por isso que ninguém mais quer contratar autônomo, porque o autônomo custa caro. O autônomo te custa 20% a mais. Quais
Quais são as outras obrigações que são transferidas para o tomador de serviço? Na maioria dos municípios, o Código Tributário Municipal determina que o tomador vai descontar o ISS, que pode variar de 2% até 5% da prestação de serviço, dependendo da atividade. Você tem que descontar e você tem que repassar para o município. Você é tomador, pessoa jurídica. Além do imposto de renda da pessoa física. Se ele é autônomo, ele paga imposto de renda da pessoa física, tabela progressiva do imposto de renda, que pode ser de 7,5% até 27,5%, dependendo do serviço que foi cobrado. E o leão, a Receita, transfere essa obrigação também para o tomador de serviços. Você faz isso? Quem faz isso? Quase ninguém, eu acho que ninguém. Ninguém, né? Porque se você for falar para a pessoa que você contratou e você vai descontar 110 dos R$1.000 ali, ele vai falar, não, então eu não faço por esse valor. Então vamos fazer um acerto entre nós. Né? É isso que acontece. Exato. Então dá aquele jeitinho ali e foge dessa situação. E aí você fala que você está contratando um avulso, quando na verdade não é avulso coisa nenhuma, né? Aí preciso ter um contrato de prestação de serviços, eu preciso fazer os recolhimentos que são impostos por lei, para dizer que sim, que ali existe uma relação sem vínculo empregatício, que eu estou fazendo a contratação de um trabalhador autônomo. Mais do que isso, esse profissional tem que ter cadastro na prefeitura. Ele tem que ter o cadastro mobiliário. E quem tem o cadastro na prefeitura? Quase ninguém. E aí você fica numa situação muito fragilizada. Você faz essa contratação e você, mais uma vez, assume o risco do negócio. Ser empresário não assume o risco do negócio? A gente não falou aqui? Então você está assumindo um risco quando você faz essa contratação irregular. Cíntia, eu tenho uma colega que ela tem 2 salões de beleza, um centro e um popular. Aí ela estava falando nesse dia, olha, eu tenho 20 profissionais que trabalham para mim, todo dia eu estou tendo um expediente, eu pago eles, para mim não ter nenhum tipo de vínculo. Isso não vai ter um problema para ela, não? Não, porque tem habitualidade, eles ficam lá 3 vezes ou mais na semana, ficam. Porque tem pessoalidade. Geralmente quando você entra no salão, você não fala assim, eu quero fazer amor com a Joana. A Joana não vem hoje, não tem problema, amanhã quando ela vier eu faço. Dificilmente você faz com a outra, você quer fazer com ela. Tem pessoalidade naquela relação. Tem subordinação, geralmente o dono do salão determina o horário que tem que entrar e tem que sair. O fato de pagar todo dia não quer dizer que não vai gerar. O salão, ele tem conseguido quebrar em algumas situações o vínculo. Eu fiz um estudo desse no ano passado, porque deu o boom do salão de beleza quando criaram a lei do salão de beleza lá da profissão. Não regulamentando a profissão, porque a profissão não foi regulamentada. Não, a lei ela veio para dizer que foi reconhecida a profissão dos trabalhadores do salão de beleza. Pode registrar como manicure? Pode, não, foi reconhecida a profissão, mas como se nunca tivesse sido, né? Choveu no molhado, porque o fato de não ter a lei, você não era manicure, você não era cabeleireira? Você era, mas a lei tem, acho que 3 ou 4 artigos, então fica reconhecida a profissão dos profissionais do salão de beleza. A partir de hoje é comemorado nesse dia, o dia do profissional do salão de beleza. O salão de beleza profissional deverá cumprir as regras da vigilância sanitária. Até aí, que novidade conta, porque já era assim antes da lei e pronto. O projeto de lei era bárbaro, o projeto de lei regulamentava a profissão. Dizia que para ser cabeleireiro tinha que fazer tantas horas de curso técnico profissionalizante, que para ser manicure tinha que fazer isso e aquilo. Na hora de sancionar a lei, vetaram tudo e passaram a lei lá de qualquer jeito. E aí foi aquele boom. Foi aquela coisa de louco, porque aí o Sebrae lotou. Eu tinha consultoria 10 vezes no dia para falar da mesma coisa. E aí eu fiz um estudo atual para ver o que os juízes estavam pensando sobre o assunto aqui na nossa região. Falei, deixa eu ver o entendimento dos juízes da 2ª região sobre esse assunto. Por quê? Porque a lei não serviu para nada, né? Veio o pessoal, Cíntia, a verdade é que agora eu sou obrigado a registrar meus funcionários? Eu falei, agora coisa nenhuma. A CLT existe desde 1944. Você já era obrigado há muito tempo, não registrou por quê? Então eu falei assim, mas por culpa da mídia, né? Porque a mídia falou, agora tem que registrar os profissionais do salão de beleza, aquele blá, blá, blá todo.
E aí, o que eu fiz? Eu peguei alguns julgados recentes na época, assim, fresquinho, tinha acabado de sair a decisão. E olha a cabeça do juiz como funciona. E como é diferente. Profissional de salão de beleza, a gente sabe da dificuldade que o dono tem para registrar aquela mão de obra. Eles não querem registro porque fala que o piso da categoria é baixo. Eles querem receber comissão, essa comissão é alta. Geralmente é de 50% do valor do serviço que é prestado. Muitas vezes esse profissional ele quer liberdade. Ele não quer hora para entrar, ele não quer hora para sair, ele quer ter independência. Então esse é um perfil típico desse mercado. E aí você não consegue registrar, você não consegue contratar uma pessoa se você não pagar no mínimo 50% de comissão, porque se você não pagar, o seu concorrente paga, e por aí vai. E aí o que os juízes têm feito, sabendo dessa situação? Eles falaram o seguinte, o que eu identifiquei nos julgados? Se você faz uma espécie de contrato de locação... No caso desses trabalhadores, eu acho que, não sei se caberia até a empregada doméstica dela abrir um MEI. Não cabe o MEI. Não cabe. O MEI não pode ceder mão de obra, é proibida a cessão de mão de obra. Existe cessão de mão de obra quando estão presentes os requisitos do vínculo. Mas aí ela prestaria serviço para o salão de beleza, ela daria nota fiscal e o Não, também... não porque ela fica dentro dessa empresa ali a semana toda. E isso é ceder mão de obra. Por isso que o MEI não pode ceder mão de obra. Quem está contratando como MEI vai dar um tiro, já deu um tiro no pé. E pior que tem contador que eu vejo que fez isso, que indicou para a dona contratar como MEI. Ela fala assim, o meu contador falou para eu contratar tudo como MEI. Eu falei, como assim? Meu contador disse que é a melhor forma. Não é. Você não pode ter uma empresa dentro de outra empresa, concorda? Você tem um salão que é uma empresa, você contrata o MEI, o que o MEI é? Uma empresa. Uma empresa dentro de outra empresa? Como assim? Daí tem 20 empresas dentro da mesma empresa, porque a manicure é MEI, o cabeleireiro, a pedicure... Mas as empresas não contratam prestador de serviço? Eles então... Como empresa? Contratam como autônomo, geralmente. E eu não posso terceirizar a atividade fim da minha empresa, posso só terceirizar a atividade meio. E a cabeleireira, ela exerce a atividade fim da minha empresa, por isso que eu não poderia terceirizar. O MEI, ele é um prestador de serviço, PJ, não autônomo. Então a situação é muito mais delicada do que a gente imagina. E aí olha o que os juízes pensam. Se você paga 50% de comissão no mínimo, 50% ou mais, se ele utiliza as ferramentas dele de trabalho, não sua, se ele tem autonomia para entrar a hora que quer e sair a hora que quer, se esse profissional, ele, como que é? Ferramenta, autonomia... na ferramenta, autonomia, comissão mínima de 50%. E o contratinho, era 4, lembrava. E o contrato de prestação de serviços, que geralmente é feito um contrato de locação daquela cadeira, se você tem esses elementos, os juízes entendem que naquela relação não existe uma subordinação, não existe um vínculo, porque aquela pessoa está recebendo a mesma coisa que o dono do salão. 50%, que muitas vezes é 50% do limpo, porque o dono do salão tem que pagar água, luz, imposto, tem que pagar a taxa administrativa do cartão de crédito. Então, com esse contexto, o juiz entende que ali não existe vínculo, que ele é um sócio oculto do salão. O sócio sem responsabilidade. Sem nenhuma, exato. Aí o juiz não condenou, o juiz afastou o vínculo nesse processo. Só que eu tive outras situações, porque eu peguei umas 10 jurisprudências diferentes, tiveram outras situações que mesmo tendo um contrato de locação, que mesmo tendo o aluguel da cadeira, que mesmo pagando 50%, o juiz condenou. Por que o juiz condenou? Porque naquela situação a pessoa pagava um valor fixo mensal. Trabalhando ou não trabalhando, ela recebia um X por mês. O juiz entendeu que ele tinha salário. Quem paga salário é empregador. Então, cada caso é avaliado individualmente. Então, a situação do salão de beleza é delicada. Quer acabar com o problema? Registre e paga a comissão. Aí você segura essa pessoa dentro do seu salão. Porque o X é a comissão. Eu quero receber comissão, porque só piso eu não quero. E como aí, você paga a comissão? A comissão geralmente é sobre o percentual do serviço prestado. Não, entendi. Eu falo aí, na carteira isso. Como isso é? Funciona assim. Salário R$1.000. Não sei quanto que é o piso deles. Salário R$1.000, comissão é paga sobre o serviço prestado. Junta toda a comissão paga, então ela cortou 20 cabelos. Cada cabelo custa R$100, aí recebeu lá 10% do cabelo.
Você soma toda essa comissão e integra na carteira. Coloca, comissão paga esse mês, R$1.000 de comissão. Mais R$1.000 do salário, ela vai receber 2.000. Depósito do fundo de garantia, depósito do INSS, cálculo da hora extra, sobre os 2.000, não sobre 1.000, porque isso integra o salário. Por isso todo que mês, então, isso todo mês muda. E aí, como é que eu pago, então, férias dessa E pessoa? entra como comissão mesmo? Comissão. Como que eu pago férias? Como que eu pago 13º? Média dos 12 meses. Ou, se entrar na metade do ano, média da metade do ano. Vai ser proporcional no primeiro ano. E o registro em carteira dessa comissão? Coloca, o empregado receberá a título de comissão X% sobre o serviço prestado ou será pago de acordo com tabela anexada ao contrato de trabalho. Porque às vezes, dependendo, é uma tabela, né? Vendedor de autopeças, tem a tabela. Peças, isso, comissão de 1%. Peça assim, assado, comissão de não sei quantos por cento. Tem uma tal de markup, eu não conheço muito essas coisas, mas eu ouvi falar de um tal de markup, eu não sei o que é isso. Tem a tabela markup? Como que chama? Markup? Tem uma tabela aí que o pessoal usa na markup. Conforme tabela, markup anexada ao contrato de trabalho. Se a tabela muda, aditamento ao contrato de trabalho. Para botar a nova tabela, assinatura das duas partes, uma cópia dele e uma cópia sua vai para o arquivo pessoal dele. Então tem que constar isso tudo bonitinho para não dar problema lá na frente, ok? Cada mudança tem que fazer o aditamento. Tem que fazer o aditamento. E as mudanças são bilaterais, sempre com assinatura das duas partes. Temporário é pessoa física, contratada por empresa de trabalho temporário para prestação do serviço, e aí aqui tem a intermediação dessa empresa. Por que isso? Imagina que o Sebrae precisa de uma advogada. Sair em licença maternidade, coloca a plaquinha lá na frente. Posso fazer isso para contratação temporária? Não, eu preciso da empresa interposta. A empresa vai mandar para mim lá o currículo de 10 advogados, o Sebrae seleciona um e aí durante esse período vai substituir a funcionária que está em licença maternidade. Esse trabalho temporário, ele tem que ter registro no Ministério Público do Trabalho. Por que isso? Porque o pessoal estava utilizando no trabalho temporário de forma irregular. Então aí a legislação precisa ser mais rígida para evitar a contratação irregular das pessoas. Então, para fazer a contratação, eu preciso sim homologar no Ministério Público do Trabalho, ok? E tem que ter o contrato. O contrato é por escrito, não é o contrato verbal. Por que isso? Porque o nosso ordenamento, ele aceita contrato verbal. A gente considera esse contrato um contrato tácito. Por quê? Porque as partes chegaram a um consenso mútuo e existe aquela relação. O fato de não estar no papel não quer dizer que não exista. Exemplo, vigia de rua. Quem tem contrato de prestação de serviço com vigia? Quase ninguém, mas ele não abre o portão, ele não leva a filha no ponto de ônibus, ele não fica apitando lá na rua a noite toda. O fato de não ter um contrato não quer dizer que não exista uma relação, tem um contrato tácito, mas aqui ele tem que ser escrito e assinado pelas partes, ok? No estágio, o que mudou? O estágio não pode mais ficar na sua empresa 4, 5 anos enquanto durar a faculdade. O contrato de estágio agora tem validade de 2 anos. Então, eu não posso mais contratar um estagiário ficar 3 anos, 4 anos na minha empresa. Esse estagiário agora tem direito a férias, antes não tinha direito a férias, e esse estagiário tem que ter seguro de vida. É uma obrigação. Antes não precisava, agora tem que ter. Tem que ter contrato com a instituição de ensino. E ele deve estar estagiando na área que ele estuda. Então, é a mesma coisa lá do exemplo da técnica de secretariado, né? Eu contrato uma estagiária de direito para ficar atendendo a recepção do meu escritório de odontologia. Não posso. O que ela está aprendendo ali? Não está aprendendo nada. Então, tem que também estar atuando na área de ensino. E ele tem que ter o seu, não posso dizer o nome paradigma, porque paradigma é para empregado. Ele tem que ter o seu espelho. Ele tem que ter a pessoa que vai ensiná-lo. Tenho só estagiário na minha empresa. Quem ensina esses estagiários se você, o dono da empresa, não tem tempo para nada, nem para comer? Posso? Não, eu não posso. Eu preciso ter ali quem ensine, quem demonstre para ele, na prática, o que ele está aprendendo na teoria dentro da faculdade. E geralmente esse estagiário, ele é feito de acordo com uma tabelinha do número de empregados. Eu não posso ter
um funcionário e 30 estagiários. Tenho que respeitar a regra da proporção. Também está disponível, a gente consegue baixar pelo Google, colocando na página do Ministério Público do Trabalho. Então é muito comum falar assim, já tenho um funcionário e 5 estagiários. Bonito, né? Ficou fácil agora, né? Você não tem despesa com folha de pagamento. Por quê? Porque estagiário não recebe salário. Ele recebe bolsa auxílio. Se eu quiser pagar para ele por mês R$100, eu posso. Ele está aprendendo ou não está? Quem me dera ser estagiário da Petrobras. Quem não quer? Eu pago para ir lá estagiar. Então eu não sou obrigado a pagar para ele salário, eu pago bolsa auxílio. E aí você só tem estagiário na sua empresa, não tem um funcionário sequer. Não pode, tudo bem? Essas férias, elas são proporcionais. Geralmente o contrato de estágio, ele tem validade de 6 meses. Se você não renova por um ano, ele vai ter direito a 15 dias de férias. Se ficar o ano, aí sim 30 dias, o período cheio. E aí é onde o pessoal faz a contratação das empresas interpostas para poder fazer esse contrato com a faculdade, porque do contrário, você que vai fazer o contratinho, tudo bem? Essas duas jurisprudências, elas falam sobre a contratação de estagiários que exerciam as atividades idênticas dos empregados da empresa. Então, eles não eram estagiários, eles eram funcionários. E aí, quando eles saíram, entraram com reclamação trabalhista, apesar de ter um contrato assinado pelas partes, o juiz afastou o contrato, foi considerada a nulidade do contrato e reconhecido o vínculo. Eu não vou ler para a gente não perder tempo, depois vocês leem em casa quando receber o material. Mas elas falam exatamente sobre isso, ok? Sobre a questão da contratação do estagiário, quando na verdade deveria ter contratado um funcionário. No autônomo, então, a gente falou para vocês agora como que funciona. Esse profissional, ele tem independência, então ele é prestado por profissional independente no ajuste da execução do seu trabalho, ou seja, ele tem poder para organizar, controlar, disciplinar as suas atividades sem qualquer subordinação. Tem autonomia, tem independência, ele diz a hora que chega, a hora que sai, quando vai trabalhar, como quer trabalhar. Então é você que dá ordem para o seu autônomo, ok? Para o seu não, né? Para esse prestador de serviços. Por isso que muitas vezes eles têm o vínculo. E o trabalho autônomo, nós não temos até hoje uma lei específica para falar dele. Quem é, o que não pode. São leis esparsas. Aqui a gente tem um conceito desse profissional, porque a lei previdenciária prevê o pagamento, o recolhimento do profissional autônomo para ele poder gozar dos benefícios previdenciários. Então a gente pega lá o artigo 12, inciso 5 da lei previdenciária e vê quem é esse trabalhador, o conceito. Aí a gente busca a legislação municipal, onde diz que as empresas deverão recolher o ISS do autônomo. Pega a questão do imposto de renda para falar do recolhimento da pessoa física. Então nós não temos uma lei específica para dizer quem é, o que não é, o que deve ou não deve fazer. Tem entendimento e o conceito da lei previdenciária. E muitas vezes eu utilizo o autônomo para terceirizar o serviço. Também é comum. A lei é clara de contratar empresas de prestação de serviço, que é o mais habitual. Então, eu retomo. A terceirização não é permitida para atividade fim, somente para atividade meio. O que é a atividade fim? Simples, basta eu olhar o contrato social da minha empresa. Qual é o objeto da minha empresa? Minha empresa é uma lavanderia? O objeto dela não é lavar e passar roupas? Vou terceirizar minha lavadeira? Minha passadeira? Não, eu não posso, porque elas exercem a atividade fim da minha empresa. Vou terceirizar a segurança, vou terceirizar o entregador, a pessoa que entrega a roupa na casa do cliente, vou terceirizar o meu contador, porque essas não são atividades fim, e sim atividades meio. Então eu não posso terceirizar a atividade meio, porque quando eu faço isso, eu abro um precedente para um vínculo empregatício, tudo bem? Então aqui nós temos uma jurisprudência e não uma lei. Por que a gente não tem uma lei de terceirização? Não tem nem vai ter, viu? Eu desconfio que jamais vai ter. Porque isso força a flexibilização da legislação trabalhista. E eu, particularmente, acho que nós, brasileiros, não estamos preparados para flexibilizar a nossa legislação. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas funcionário é folgado porque folha de pagamento é caro, porque isso, porque aquilo. Gente, hoje, século XXI, tem mão de obra escrava no nosso país. Se não fosse a legislação trabalhista, hoje não teria jornada de 8 horas.
Se não fosse, crianças estariam trabalhando. Teria ainda escravidão. Isso é cultural. Nós, brasileiros, usamos muito a lei de Gerson, né? A gente quer tirar vantagem de tudo sempre. Então os juízes toda vez se reúnem em congresso aqui, ali, acolá, falam de tudo, mas nunca sai nada desses congressos. O pessoal fala, por que isso? Por que não flexibiliza? Por que o empregador, por que o empresário pede tanto e não flexibiliza a legislação? Não, porque a gente não está preparado para isso. Se do jeito que é a CLT hoje, rígida, protegendo o empregado da forma como protege, a gente vê tantas e tantas barbáries, subcontratação, trabalho escravo, exploração de mão de obra. Imagina se não fosse assim. O dia que culturalmente a gente estiver preparado para isso, aí sim eu acho que vale a pena mudar. Mas a gente ainda está engatinhando para isso. E o MEI é um exemplo disso. O microempreendedor individual, ele não foi criado para fragilizar a legislação existente. Gente, eu vejo empresa grande no ABC mandando seus funcionários embora e contratando MEI. MEI é pessoa jurídica, MEI é uma empresa, MEI não pode ceder mão de obra. O microempreendedor individual não pode ceder mão de obra. O empresário faz isso para reduzir folha de pagamento. Ele vai ter problema. A pessoa que está sendo contratada nessas condições, ela vai ingressar com reclamação trabalhista e ela vai ter um vínculo reconhecido. Então não é para a gente ficar criando mecanismos para driblar a legislação, tudo bem? E essa responsabilidade aqui é subsidiária, tá? Não é solidária não. Qual a diferença? Na solidariedade, mais utilizada pela justiça comum em processos cíveis, você escolhe quem vai pagar a indenização. Encostei meu carro no estacionamento da agência do banco, veio o carro forte, destruiu meu carro no estacionamento da agência bancária. Quando eu entrar com uma ação para indenização, eu digo o seguinte, eu quero que o banco pague. Eu sei que foi o carro forte, mas eu escolho o banco, porque do banco eu tenho certeza que eu vou receber. Depois o banco que se vire para pedir o dinheiro para a empresa do carro forte. Mas eu escolhi isso, é responsabilidade solidária. Os dois são responsáveis solidários pelaquela indenização. E eu digo quem vai me indenizar. Na subsidiária, não. Na subsidiária, eu devo entrar com a reclamação contra o meu empregador. Se o meu empregador não pagar, aí o contratante será responsável subsidiário. Então, como é que fica? Empresa de limpeza XPTO não pagou a reclamação trabalhista, foi indenizada e sumiu, caiu no mundo. O Sebrae vai ter que pagar, porque ele é responsável subsidiário. Eu tenho o dever de fiscalizar a empresa que eu contrato, para ver se ela está fazendo tudo certo. Se ela não pagar, eu vou ter que pagar, ok? E a jurisprudência que a gente tem aqui fala exatamente sobre essas questões da subsidiariedade. Se você não teve cuidado na contratação, de contratar uma empresa idônea, uma empresa que paga o fundo de garantia, que paga o salário, tudo direitinho, essa empresa não paga a indenização trabalhista, porque não tem verba, porque quebrou, seja lá por qual motivo for, você, contratante, vai ter que pagar. Então, ó, fiscaliza. Dica, antes de pagar o contrato, pede para a empresa encaminhar para você cópia do comprovante de recolhimento do fundo de garantia, que vence dia 7, do INSS, que vence dia 20. Você não vai pagar o contrato no final do mês, lá para o dia 30? Você pega cópia de tudo isso todo mês, fiscaliza. A cada 6 meses, pede para eles mandarem cópia da folha de pagamento para ver se está pagando o salário direitinho, se está pagando hora extra quando a pessoa faz. Evita de manter as mesmas pessoas sempre dentro da sua empresa. Peça o revezamento uma vez por ano, a cada 2 anos. Não mantenha aquele efetivo dentro da sua empresa. Vira patrimônio, né? É sempre a mesma faxineira, já faz 20 anos. Evita isso. Por maior que seja a relação de confiança, que você goste disso, evita. Porque senão lá na frente você vai ter problema depois, tudo bem? Acontece muito com as empresas de segurança, né? Que trocam nos vigia. Troca vigia, vigilância, limpeza como um todo. Tem que ter uniforme, tem que ter identificação diferenciada, não dê ordens. Eu fiz uma audiência na Bahia quando o banco comprou o Baneb, que era o Banco do Estado da Bahia. Muita gente foi mandada embora. E tinha uma audiência que a telefonista, que a moça da limpeza atendia o telefone da agência. E ela pediu vínculo para ser bancária. Eu falei assim, o senhor quer ter o telefone da agência? Eu quero vínculo empregatício. E o juiz condenou. Mas por que a faxineira está atendendo o telefone?
Mas não faz sentido, né? Ela é faxineira. E aí ela fala que atendia o telefone, era eu que transferia para cá, para lá, colar, então você não pode dar ordens, você não pode pedir para a pessoa fazer nada da sua empresa. Se ela foi contratada para fazer a limpeza, ela vai fazer a limpeza. É segurança. E aí você começa a misturar as estações, vai ter problema, fato. Aí onde vem o vínculo, tudo bem?